passada nós falamos um pouquinho da classificação dos riscos ambientais, tá? Não esqueça de assistir essa aula de riscos ambientais, que também faz parte da mesma apostila desse assunto que eu vou falar hoje, que basicamente é sobre as medidas de controle dos riscos ambientais. Essa disciplina é a higiene do trabalho e saneamento do meio, tá? Basicamente, pessoal, nós falamos um pouco das classificações de riscos ambientais na semana passada. Eu usei exatamente esse slide, né? Lembrando que é considerado riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos, segundo a norma regulamentadora 9, né? Os riscos físicos, químicos e biológicos. Só que eu também ressaltei a importância de saber os riscos mecânicos e os ergonômicos também na aula passada, que faz parte da classificação dos riscos ambientais gerais, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho sobre basicamente as etapas de prevenção e controle desses riscos ambientais. Bom, pessoal, a antecipação é a primeira etapa de prevenção e controle desses riscos ambientais. Basicamente, essa etapa tem uma grande importância, pois envolve a análise do projeto de novas instalações, de métodos ou processos de trabalho ou de modificações desses processos já existentes, né? Visando basicamente identificar os riscos potenciais e introduzir as medidas de proteção para sua redução e a eliminação desses riscos, tá? Basicamente, a antecipação ela é considerada uma abordagem ideal para a prevenção desses riscos, porque ela vai incluir a avaliação dos efeitos sobre a saúde do trabalhador e o impacto ambiental, antes da concepção e da instalação desse processo, dessa atividade, ok? Nós temos essa questão de fazer o uso de tecnologias mais seguras e limpas, né, a produção limpa, para poder impedir esse acidente de trabalho, materiais e produtos menos nocivos para esse trabalhador e o local, adequar esse local, né, no ponto de vista ambiental, para que não traga perigo nem para o trabalhador e nem para o próprio meio ambiente em si, dependendo do local de trabalho desse trabalhador. Vamos lá. Sobre a identificação e o reconhecimento, ele vem a ser a segunda etapa, que basicamente a identificação dos riscos ele é um passo fundamental na prática de higiene do trabalho, porque ela vem permitir o planejamento de uma avaliação confiável e ela define as melhores estratégias de controle, né? Essa etapa ela se baseia no reconhecimento, né, dos agentes ambientais, por isso que é importante assistir a videoaula passada, que fala dos tipos de riscos ambientais e quais são, né? E esses riscos ambientais que podem afetar a saúde do trabalhador e o que implica basicamente o conhecimento dos produtos envolvidos no processo. Questão do método de trabalho também, o fluxo do processo, o layout dessas instalações e o número de trabalhadores expostos e etc. Basicamente, essa etapa ela né, se baseia nesse reconhecimento e essa etapa ela basicamente também compreende o planejamento dessa abordagem do ambiente a ser estudado, da seleção desses métodos de coleta e também o equipamento de avaliação. Lembrando que nós utilizamos também o mapa de risco para fazer a identificação desse local de risco para poder utilizar as medidas, elaborar as medidas de controle, viu? Não se esqueça do mapa de risco, tá? Nós temos uma aula desse assunto de como elaborar um mapa de risco para identificar esses riscos. Bom, pessoal, sobre a avaliação, a avaliação ela é um processo que mede, dimensiona e avalia os riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores decorrentes das fontes de risco no local, tá? Basicamente, é um processo que nos permite dimensionar a exposição dos trabalhadores e tirar as conclusões sobre os níveis de risco à saúde humana. É uma análise sistemática, que essa avaliação é uma análise sistemática de todos os aspectos relacionados com o trabalho e permite identificar o quê?
aquilo que é suscetível para causar lesões, a possibilidade de eliminar esses perigos e as medidas de prevenção ou proteção para controlar esses riscos, tá? Por isso que é muito importante. Basicamente, o objetivo da avaliação da exposição é determinar a magnitude, a frequência e a duração da exposição dos trabalhadores a um agente de risco e agir preventivamente na fonte geradora destes riscos. Geralmente, eles são realizados para estimular a exposição dos trabalhadores aos riscos ambientais, com o objetivo de obter as informações para projetar ou mensurar a eficiência dessas medidas de controle também. Basicamente, essa imagem aqui que vocês veem mostra um esquema que, primeiramente, nós vamos garantir a segurança e saúde do trabalhador, fazendo o quê? Eliminando os riscos, reduzindo os riscos, para que assim a gente consiga alcançar os níveis de prevenção dos riscos nos locais de trabalho, com o controle desse risco residual, tá? Bom, sobre prevenção e controle em si, esse processo ele envolve o desenvolvimento e a implementação de estratégias para quê? Para eliminar ou reduzir os níveis aceitáveis à presença dos agentes de riscos ambientais nesse local de trabalho, tá? Basicamente, de acordo com os dados obtidos nas fases anteriores, né, que é a avaliação e tudo mais, o controle se atém basicamente a propor e adotar medidas que visam a eliminar ou a minimização dos riscos presentes no ambiente. A priorização para implantar essas medidas de controle dos riscos, eles devem levar em consideração que as consequências dessa exposição, quantos trabalhadores podem estar expostos e os fatores administrativos em si, tá? Essa imagem aqui demonstra um esquema das etapas de prevenção e controle de riscos ambientais, que basicamente nós precisamos, na primeira etapa, né, fazer a antecipação, fazer um projeto que possa prever possíveis riscos, e depois nós precisamos identificar. E para identificar, nós precisamos entender como é que é a classificação desses riscos ambientais e a exposição do trabalhador, e depois nós vamos estudar as medidas de controle para esses trabalhadores não desenvolverem alguma doença de trabalho ou até mesmo algum acidente no momento do trabalho. Então, pessoal, assim nós terminamos a apostila número 5. Não esqueçam de estudar o conteúdo anterior, que fala das classificações dos agentes que podem levar a riscos de um trabalho, ok? Então, obrigada.